Salve, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Vocês não estão me vendo? Eu sei que vocês não estão vendo a minha carinha, mas logo, logo vocês vão ver. Antes de eu me mostrar aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante para a nossa videoaula de hoje, que é a gente vai tentar entender então como que isso daqui se transforma nisso daqui. Nesse mapa que a gente tem aqui do lado esquerdo, a gente tem então a América Latina antes das independências coloniais. Quando a gente aproxima aqui o nosso olhar, a gente vê aqui em cima o vice-reino da Nova Espanha, a gente vê aqui a capitania geral da Venezuela, o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru, a capitania geral do Chile e o vice-reinado do Rio da Prata. Isso em 1800. 100 anos depois a gente vê aqui Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, o Brasil aqui no meio. Aqui em cima a gente tem o México, a gente tem Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, Panamá, Costa Rica. É país pra caramba, gente. E é isso que a gente vai tentar desvendar na videoaula de hoje. Como que ocorre o processo de independência da América Hispânica? Bora lá então? Então bora lá. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente aqui, na realidade não é um ponto, é uma ideia geral, que vai ser muito importante para a gente pensar todos os processos de independência da América Hispânica e também o processo de independência aqui do Brasil, que a gente estuda logo menos. O ponto, então, é que as independências elas vão acontecer impulsionadas por fatores externos, ou seja, por aquilo que está acontecendo na metrópole, que é a Espanha, certo? Junto com os fatores internos, ou seja, com aquilo que está acontecendo aqui na colônia. Portanto, esse processo de independência vai ser a confluência desses fatores externos e internos. No finalzinho do vídeo a gente retoma, então, para resumir, quais são esses fatores externos e internos para ficar tudo bonitinho aí na cabeça de vocês, fechou? E quando a gente fala de fatores externos, a gente precisa então ter muito claro na nossa cabeça que esses fatores externos eles estão relacionados com o Império Napoleônico e o processo de expansão que o Napoleão Bonaparte empreendeu por toda a Europa. Como vocês muito bem sabem, o Napoleão ele invadiu a Espanha em 1808. E quando ele invade a Espanha, ele vai capturar o rei Fernando VII e mandar esse rei preso para a França. O rei Fernando VII vai ficar preso até 1814. E, em seu lugar, o Napoleão Bonaparte coloca o seu irmão, José Bonaparte. Esse processo, obviamente, não foi bem aceito pelos espanhóis que estavam lá na Europa. Mas também não vai ser bem aceito pelas próprias pessoas que estavam nas colônias da Espanha. Sim, a gente está falando das elites coloniais que estavam aqui organizando todo o sistema colonial desses vice-reinos que a gente viu lá no comecinho da aula. Portanto, as pessoas daqui da América Hispânica e lá da própria Espanha vão começar a travar uma guerra de resistência contra a força de Napoleão Bonaparte e contra esse governo imposto por Napoleão Bonaparte na figura de José Bonaparte, o seu irmão. Essa luta, ela foi de certa forma vitoriosa e em 1812 as pessoas da Espanha se reuniram com as próprias elites coloniais daqui da América numa cidadezinha chamada de Cádiz, na Espanha. É justamente por isso que vocês estão vendo aqui este painel, que é um painel de azulejos na Praça da Espanha, em Sevilha, que representa, então, a proclamação da Carta de Cádiz. O que é essa carta e por que esse evento é tão importante e ele configura como sendo um dos fatores externos no processo de independência da América Hispânica? Porque foi nesta cidade, nesta reunião e por meio desta carta que tanto as pessoas aqui na América Hispânica
quanto as pessoas que estavam na Espanha organizaram uma nova constituição. Nova não, né? A primeira constituição. Uma carta de direitos e deveres para todos os espanhóis e todos os colonos aqui na América Hispânica. Então, essa carta de Cádiz, ela funciona para a gente como uma constituição que vale para todo o território da Espanha. Ou seja, vale para a Espanha propriamente dita lá na Europa, vale para as possessões espanholas aqui na América. E qual é a característica desta carta? Aqui a gente precisa, então, sempre ter em mente qual é o contexto que a gente está vivendo, galerinha. Passamos pelo século das luzes, certo? A França fez a sua revolução de princípios liberais. Os Estados Unidos também fez a sua revolução de independência seguindo os mesmos princípios de liberalismo político, de liberalismo econômico. Então, qual vai ser o teor da Carta de Cádiz? Sim, de liberalismo político e de liberalismo econômico. Esse liberalismo político, então, estabelece uma coisa fundamental para as colônias. Ela garante direitos iguais, leis igualitárias para todos, seja para quem está na Europa, seja para quem está nas colônias americanas. Portanto, essa Carta de Cádiz, de certa forma, acaba com aquele processo de colonização que a gente conhece muito bem, que é a metrópole mandando na colônia. A Carta de Cádiz faz o quê, então? Ela coloca as duas em pé de igualdade. Portanto, em 1812, a gente consegue afirmar que todas as colônias da América Hispânica começam a viver uma sensação de liberdade. É justamente por isso que aqui está um dos principais fatores externos no processo de independência da América Hispânica. Sabe qual que é a treta? A treta é que tudo que é bom dura pouco. Nesse caso, o que vai acontecer é que, como vocês também sabem muito bem, a partir de 1814, Napoleão Bonaparte começa a perder força no comando da França. E com isso, Fernando VII ele é libertado e volta ao poder na Espanha. E o que o rei vai fazer? Vai fazer aquilo que todo rei faz. Ele quer o poder novamente. Então ele suspende a Carta de Cádiz e invoca todo o processo colonial com muita força. Ou seja, acompanha o raciocínio aqui comigo. Com a Carta de Cádiz, a metrópole e a colônia estavam em pé de igualdade, certo? Com a volta ao poder do rei Fernando VII, isso aqui ocorre. A metrópole volta a ser metrópole e a colônia volta a ser fortemente explorada pela Espanha. Vocês arriscam dizer que os colonos aqui da América Hispânica iriam aceitar essa volta à exploração? Acertou quem disse que não. Porque é obviamente que depois que você experimenta a liberdade, você quer vivenciar essa liberdade. Então, quando o rei Fernando VII volta a empreender medidas que queriam recolonizar as posses aqui da América Hispânica, as colônias da Espanha, o processo vai ser muito violento de resistência. Aqui, então, a gente consegue perceber quais são os fatores externos do processo de independência da América Hispânica. Agora, para a gente entender os fatores internos, a gente precisa dar uma olhada na estrutura social das colônias espanholas. Por isso eu fiz aqui um desenho da nossa boa e velha pirâmide social, que nos ajuda muito bem a entender quais são os grupos sociais que estavam presentes aqui na América Hispânica e entender o que eles queriam, o que estava por trás dos seus desejos com relação à liberdade, tá certo? O primeiro grupo, que está lá na elite dessa estrutura social, são os chamados chapetones. Esses chapetones, então, eles eram pessoas nascidas na Espanha que tinham acesso aos cargos mais altos na administração colonial. Então, quem que controlava a administração política
aqui naqueles vice-reinos e capitanias que a gente viu lá no comecinho do vídeo. São os chapetones, ok? E vamos lembrar que eles são, então, pessoas nascidas na Espanha. Um pouco abaixo desses caras, a gente tinha as elites criorras, que são descendentes de espanhóis, mas que já nasceram aqui na colônia, na América. Eles participavam e eles compunham a elite econômica da colônia. Só que esses caras aqui, eles não podiam acessar a administração colonial. Então, os crioulos, eles não podiam participar da vida política aqui das colônias da América Hispânica. E por fim, a gente tem indígenas, africanos e mestiços. Todos eles escravizados no processo de exploração colonial e que eram controlados pelos grupos da elite criorra e pelos grupos da elite dos chapetones. Esses caras, os indígenas, os africanos, né, os mestiços, eles não tinham acesso sequer ao poder político e sequer ao poder econômico. Eram a maior parte das pessoas que estavam aqui na América e, obviamente, era o grupo mais explorado. Então, conforme a gente viu, né, nas ações empreendidas lá em 1814 pelo rei Fernando VII, a elite criorra vai ser o grupo que mais vai estar contra essas medidas. Por quê? Porque eles reivindicavam a atuação liberal, o liberalismo político e econômico. Eles queriam comercializar colônia com colônia. E eles não podiam fazer isso por causa das medidas de colonização impostas. Eles também queriam acessar ao controle político daquela região, coisa que eles também não podiam. Portanto, um dos projetos de independência vai partir aqui desse grupo, das elites criorras. Só que não vai ser o único. E, sobretudo, não serão os únicos caras a lutarem pela independência. Tem muita gente aqui, ó, desse grupo mais baixo na estrutura social que está lutando fortemente por liberdade. E dentre todas essas lutas de resistência que indígenas e africanos empreenderam por liberdade aqui na América Hispânica, a mais famosa, a mais emblemática e que mais desperta os nossos corações é a revolta organizada por Tupac Amaru. Tupac Amaru era de nascimento chamado José Gabriel Condorcanqui e era um mestiço, uma pessoa que trabalhava com o comércio e que tinha tido, ao mesmo tempo, acesso às ideias iluministas vindas da Europa e que também conhecia muito bem a realidade de exploração dos indígenas aqui da América Hispânica. Influenciado pelas ideias iluministas e olhando, né, todos os seus companheiros e companheiras sofrendo com aquela exploração, principalmente nas minas de Potosí, que a gente via um genocídio muito grande das populações indígenas, o José Gabriel ele vai organizar uma revolta indígena que ele vai liderar e ele vai escolher esse nome em referência, né, em alusão ao último líder, né, imperador dos Incas, quando os espanhóis chegaram aqui na América. Tanto vai ser assim que ele vai escolher o seu nome, né, de Tupac Amaru II, em referência clara a este imperador inca que foi dominado e morto pelos espanhóis em 1519. O Tupac Amaru II vai organizar então uma revolta em 1780, vai conseguir algumas vitórias, vai promover a libertação de alguns escravos indígenas, principalmente das minas de Potosí, mas em 1781 ele vai ser capturado e vai ser morto em praça pública, na cidade de Cusco. A sua morte, ela deveria servir de exemplo para que mais ninguém na colônia empreendesse essa tentativa rebelde, né, de se libertar contra a escravidão. No entanto, a luta de Tupac Amaru, ela vai influenciar fortemente outros grupos indígenas, ela vai servir de exemplo. E é justamente por isso que a gente precisa olhar com muita atenção e muito carinho para a experiência desta revolta indígena que aconteceu em 1780. E, sobretudo, mostra pra gente que há um ideal de independência nas elites criorras
e também há um ideal de independência para os indígenas. Ambos querem a liberdade? Sem dúvida, mas a liberdade para os crioulos significa uma coisa, para os indígenas significa outra, muito diferente, inclusive. E vai ser justamente com essa influência que as classes populares do reino, que as classes populares do vice-reino de Nova Espanha vão se levantar contra a dominação espanhola. A gente vai falar então, para finalizar essa videoaula, do processo de independência do México, que ocorreu em dois momentos muito distintos e que revela o quanto que as classes populares tinham uma ideia, um propósito de liberdade, e as classes altas tinham outra ideia de liberdade. No primeiro processo, na primeira etapa, que vai durar de 1810 até 1813, vai ser conduzido por dois padres, Miguel Hidalgo e José Morales. Esses dois padres, eles lideravam toda uma resistência popular feita por indígenas e por escravos de origem africana, que estavam nesse processo de luta e de liberdade para tentar transformar e trazer a independência para o vice-reino de Nova Espanha. Quando a gente olha para este quadro, que é de autoria desconhecida, na realidade um mural, a gente consegue perceber essas características, concordam comigo? Aqui a gente vê a figura de Miguel Hidalgo liderando esse movimento e por trás deles, empunhando armas e tochas, a gente vê pessoas que pertencem então às camadas mais baixas da estrutura social de Nova Espanha. Esse processo ele foi muito combatido pelos espanhóis e em 1813, tanto Miguel Hidalgo quanto o Padre Morales vai ser morto e a coisa acaba esfriando. Porém, esse processo levantou uma série de questionamentos dentro das próprias elites crioulas de Nova Espanha. As pessoas estavam muito preocupadas, essa elite estava muito preocupada com o que poderia acontecer com ela se as classes populares, né, organizadas ali pelos indígenas e pelos africanos, fizessem a independência e tomassem o poder. Como a gente viu, a ideia de liberdade das classes populares é outra, é muito mais radical. E justamente temendo algo que poderia acontecer em Nova Espanha, que como a gente viu, tinha acontecido já no Haiti, é que essa elite crioula de Nova Espanha vai liderar o processo de independência e vai transformar, então, a Nova Espanha em México. Dentro da elite crioula, então, mexicana, vai se destacar a figura de Agustín de Iturbide. Este comerciante, né, e líder da elite crioula vai conduzir o processo de luta contra os espanhóis e vai, em 1820, proclamar o plano que ficou conhecido como Plano de Iguala, muito baseado lá na Carta de Cádiz que a gente já viu do comecinho desse vídeo. E este Plano de Iguala será então conhecida como a primeira Constituição mexicana. É quando o México então declara sua independência da Espanha e vai se transformar em uma monarquia católica. No entanto, essa monarquia católica não vai durar muito tempo. E por que não vai durar muito tempo? Porque o Iturbide ele vai colocar medidas muito autoritárias para toda a população mexicana, inclusive para os próprios crioulos. Dali então vai se insurgir novamente uma elite crioula que vai acabar com a monarquia instituída por Iturbide e vai então em 1824 decretar no México uma constituição que vai transformar a monarquia católica em uma república federativa. Aqui, então, em 1824, acaba o processo de independência de Nova Espanha e ela se transforma, então, em México. E a gente vê a independência do México como ela é, então, um processo que vai ter como fatores externos a transformação que está acontecendo na Espanha e como fatores internos as motivações tanto da elite crioula
quanto das classes mais pobres, dos indígenas e dos africanos, que queriam a sua liberdade. E também essa independência do México serve muito para a gente interpretar o processo de independência aqui da América Hispânica como sendo algo proposto por dois grupos distintos e como que para estes grupos a liberdade ela tem significados muito diferentes. Fechado então, galerinha? Então por hoje é isso. Um beijo no coração de vocês. Seria muito interessante que vocês registrassem, então, né, no caderno de vocês, os fatores internos e os fatores externos, que são gerais para toda a independência da América Hispânica, e principalmente fizessem um resuminho aí de como ocorreu o processo de independência no México. Fechou? É nóis? Então é isso, galerinha. Um beijo no coração de vocês. É tudo nosso e nada deles.